professora de Geografia e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do conteúdo do 8º ano aqui no Explicador Virtual. A matéria é União Europeia. A gente já viu algumas características da União Europeia, entendeu o que ela é enquanto bloco econômico e agora a gente vai ver a evolução da formação da União Europeia. Então, a gente tem um histórico de formação da União Europeia e entre as causas da formação dessa União Europeia é uma tentativa de dar uma resposta a um contexto histórico complicado. É bom lembrar que a Europa tinha passado, por duas grandes guerras, que a gente chama de guerras mundiais, mas que são guerras localizadas no continente. A Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, e a Segunda Guerra Mundial, que vai ser de 39 a 45. Então você vê que justamente no pós-Segunda Guerra Mundial é que você vai ter necessidade de formação. E uma das coisas que é importante, principalmente no caso dessas guerras, é que essas guerras são provocadas por conflitos entre potências europeias, No caso, a Alemanha e a França, e a Inglaterra, você tem todo um problema que é gerado por essa questão, inclusive pela disputa de uma região chamada Alsácia-Lorena, que é uma região que tem bastante produção de carvão ali entre a França e a Alemanha. Então, essa disputa por riquezas minerais, riquezas naturais, provoca essa instabilidade. Depois de tantas perdas humanas, econômicas, inclusive de posicionamento de liderança mundial, já que a Segunda Guerra Mundial coloca os Estados Unidos como um grande líder nesse contexto, a Europa vai perceber que a guerra talvez não seja uma boa saída de relação entre os países. Existe uma necessidade de reconstrução e a paz se faz necessária. Então, como a gente pode articular esses países para que eles possam coexistir de forma mais pacífica? Então, a ideia de criação de um plano, de uma comunidade europeia, ela ganha força. Então, a gente tem a primeira formação, você vê que, como eu falei, muito próximo ali no final da Segunda Guerra Mundial, o mundo tenta se organizar. E uma das coisas que a gente tem é a formação dessa ideia. Então a gente tem aqui o plano Schuman, ou conhecido como Europa dos Seis, que aqui a gente pode observar os Estados membros. Então aqui a gente tem os países fundadores: Alemanha, França, Bélgica, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Então a gente vê aqui que é um pequeno trecho aqui da Europa que vai formar uma comunidade, com destaque aqui para a Alemanha e para a França, que buscam uma integração e evitar um conflito novamente. Então, aqui a gente tem o Tratado de Roma, que é o marco da criação, e a criação da Comunidade dos Estados Europeus, tá? Que fica em 1957. Então, eu vou criar uma organização nesse sentido. A gente tem a primeira expansão, que vai acontecer nos anos 70, e a formação de uma segunda formação. Aí eu tenho aqui, além dos países que já faziam parte na Europa, que era conhecida como Europa dos Seis, eu vou ter a entrada da Dinamarca, Irlanda e Reino Unido. Então essa região aqui vai englobar essa região. Então o que a gente vai observar a partir daqui é um crescimento dessa área. Não só um crescimento em relação à expansão, o que a gente vai ver nessa história que são as expansões, mas principalmente, e isso a gente vai ver mais pra frente, a complexidade cada vez maior dessa relação. Primeiro eu tenho um tratado de carvão e aço, e depois eu vou evoluindo para uma integração maior, com criação de instituições de regulação. O que a gente vai ver aqui é que ela vai sempre se expandindo. A União Europeia está passando por um processo de expansão. Depois, a gente tem as décadas de 80, 90 e 2000 marcadas por um novo contexto internacional, com grandes mudanças, inclusive com o fim da União Soviética. Então, você tem todo um período de crescimento econômico e de expansão, e aí você tem, a partir de 1981, a terceira formação. Então, além dos países que já faziam parte, eu vou ter a entrada da Grécia. Então, eu tenho a expansão. Como ele coloca a grande mudança aqui, que vai favorecer, inclusive, a aceleração e o aumento da ideia de que a Europa pode ser cada vez mais integrada,
é a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim, ela acaba sendo uma representatividade do fim da União Soviética, que vai acontecer alguns anos depois. Então, quando você tem uma Europa que é dividida e essa Europa ela passa a ser mais integrada, com a possibilidade de ser mais integrada, então a ideia de uma integração na Europa fica mais clara, porque eu já não tenho mais a cortina de ferro, a limitação entre o leste e o oeste tão marcada pela presença da União Soviética. Ainda continuando nessa lógica de mudanças profundas que a Europa estava vivendo nas décadas de 80, 90 e 2000, em 28 de fevereiro de 1984 a gente tem a quarta formação. E aí agora com a adesão de Portugal e Espanha, né? Então você vê que ela vai crescendo cada vez mais geograficamente, né? Eu vou ocupando uma área maior e vou ocupando bem a Europa, e ela vai tornando cada vez mais representativa nesse contexto. E cada vez mais países vêm buscando entrar na Europa, integrar o bloco, porque, como a gente tinha visto na aula anterior, eu tenho uma série de estímulos e vantagens para os países que são membros. Então, existe essa lógica. Então, aqui eu vou ter a formação da Europa dos 12. Então, a gente tem a Europa dos 6, a Europa dos 9 e a Europa dos 12. Cada vez mais aumentando a integração, fortalecendo as instituições e dando essa cara aí de Europa cada vez mais fortalecida. Então, a gente tem aqui a quinta formação, 1º de janeiro de 1995, e aí eu vou ter a entrada da Áustria, Finlândia e Suécia. Você vê que essa região, ela vai dentro da Europa, eu posso ver várias regiões. Então eu tenho uma expansão aqui em outras regiões. Eu vou pegando a região da Grã-Bretanha, fui para a Península Ibérica, a região aqui mais mediterrânea, e agora estou indo para a região mais norte, né, com as características nórdicas. Então eu tenho uma mudança, uma expansão cada vez maior. Então, e aqui inclusive tem como um grande marco a assinatura do Tratado de Maastricht, em 1992, e a criação do mercado único. Então eu tenho aqui uma evolução também grande nas suas relações econômicas. E aí eu deixo de ser simplesmente uma comunidade de estados e viro um mercado único. Eu crio uma integração econômica muito maior nesse contexto. E aqui, por fim, a formação mais recente, a gente pode observar que eu tenho um grande avanço, né? Esse avanço não parou, inclusive com a entrada de países que eram aliados à Rússia, né? À União Soviética, que antigamente formava a União Soviética, e que estão entrando. Então você tem a Estônia, a Letônia, a Lituânia, que eram estados que estavam mais alinhados ao leste europeu, à Rússia, e agora têm buscado cada vez mais a entrada para esse bloco, para fazer parte desse bloco, porque imagino que possam ter vantagens econômicas em relação a isso. A gente tem alguns casos específicos de países candidatos, né, que ainda não tiveram a candidatura aceita, e o mais emblemático deles é a Turquia, porque tem todo um histórico de perseguição a grupos curdos, de crimes ligados a essas minorias, então isso acaba colocando um pouco em xeque a presença da Turquia. Existe uma busca para isso. Hoje, a situação da União Europeia é um pouco mais delicada, tem uma crise forte nessa região, mas ainda assim existe uma busca desses países de fazer parte, de se formarem como países membros. A gente pode observar que do início aqui, que era uma região bem pequenininha, esse bloco se alongou, cresceu e inclusive aborda a maior parte dos países, né, com um grau de integração cada vez maior, né, numa lógica de se inserir no mercado mundial de uma forma mais eficiente possível. Eu espero ter ficado claro. Tchau!